Em 1920, os Estados Unidos implementaram a Lei Seca, proibindo a venda de bebidas alcoólicas. No entanto, apesar da proibição, a demanda por álcool continuou alta e o crime organizado rapidamente assumiu o controle nesse mercado clandestino. Assim teve início a era dos contrabandistas. Afonso Gabriel Al Capone tinha apenas 25 anos quando se tornou o chefe da quadrilha de Chicago. Uma das figuras mais infames do século XX, Capone se tornaria praticamente sinônimo de crime organizado. Hoje vamos revelar fatos poucos conhecidos sobre Al Capone, mas antes de começarmos, já se inscreveu no Fatos Aleatórios? Se ainda não, aproveite para fazer isso agora. E não esqueça de deixar um comentário contando que tipo de tema você gostaria de ver por aqui. Se tem algo que os americanos adoram é uma história de ascensão social, e a trajetória de Al Capone não foi diferente. Ainda que repleta de crimes como contrabando, sequestros e violência, Capone nasceu em Brooklyn, Nova York, em 1899. Filho de imigrantes italianos, sua família morava em um cortiço decadente, próximo aos estaleiros navais, em uma região frequentada por marinheiros e soldados em busca de bebida e diversão. Diferentes do que muitos imaginam, Capone veio de um lar respeitável. Seu pai, culto e cosmopolita, era barbeiro e levava uma vida profissional digna. Durante os primeiros anos, Al Capone parecia seguir um caminho honesto, mas sua adolescência marcou uma virada drástica em sua personalidade. Aos 14 anos, sua natureza rebelde começou a se manifestar. Ele se envolvia com delinquentes e em um episódio marcante agrediu uma professora na escola. Esse ato resultou em sua expulsão. Naquela época, Nova York estava tomada por gangues de rua, como os Hudson Duster e os Gopher Gangs. A cidade fervilhava com atividades criminosas, e Capone rapidamente encontrou seu espaço nesse submundo. E assim começou a lenda de um dos mafiosos mais temidos da história. Nomes de gangster costumavam ser incrivelmente marcantes. Al Capone não foi exceção, e ainda jovem, juntou-se à infame Five Points Gang, uma das mais notórias de Nova York. Seu talento para o crime o destacou rapidamente, e ele acabou sendo induzido ao mundo do crime organizado por meio de suas associações com Johnny Torrio, poderoso chefe mafioso que, assim como o pai de Capone, era originário de Nápoles. O apelido pelo qual Al Capone ficou conhecido no submundo era Scarface, que significa cara de cicatriz, um nome tão impactante que inspirou pelo menos 3 filmes. Mas como ele ganhou essa cicatriz lendária? Depois de ser expulso da escola, Capone conseguiu um emprego como segurança em Harvard. Mas calma, não era faculdade, era um clube local. Certa noite, enquanto trabalhava na porta, ele se interessou por uma mulher chamada Lena Galluccio e se ofereceu para levá-la para um passeio na praia. No entanto, Lena não estava interessada. Capone, conhecido por não aceitar um não com facilidade, continuou insistindo. Mais tarde naquela noite, em um momento de provocação, ele gritou um comentário atrevido sobre a aparência dela. Infelizmente para ele, o irmão de Lena, Frank Galluccio, não achou graça. Embora Frank fosse menor que Al Capone, ele estava armado com a faca e, sem hesitar, desferiu 3 golpes no rosto do jovem gangster, deixando cicatrizes permanentes que dariam origem ao seu ícone apelido. Foram necessários 80 pontos para fechar os ferimentos de Capone. As cicatrizes resultantes moldaram sua identidade e ajudaram a criar um dos apelidos mais icônicos da história do crime. Embora o mundo conhecesse como Scarface, seus amigos tinham um apelido bem menos intimidador para ele: Snork. Sim, você ouviu direito. Um dos chefes da máfia mais temidos da história era chamado de Snork por seus companheiros. Mas por quê? Na Chicago de 1920, Snork era uma gíria usada para descrever alguém que se vestia de forma elegante, e Capone, com seu gosto refinado por ternos italianos caros e importados, encaixava-se perfeitamente nessa descrição. Seus amigos também costumavam chamá-lo de The Big Fellow, o grande companheiro,
um apelido que dispensa explicações. Capone gostava do luxo, além da sua predileção por ternos feitos sob medida, ele não media esforços para se vestir com estilo. Quando começou a ganhar dinheiro, investia quantias exorbitantes em roupas. Dizem que cada terno custava cerca de $500 na época, o equivalente a quase $7.000 hoje em dia. Claro, se você gasta tanto em roupas, a última coisa que você quer é que elas fiquem rasgadas por balas ou manchadas por sangue. E Al Capone definitivamente não queria. Para proteger tanto suas roupas quanto sua vida, Capone mandou reforçar seu Cadillac V8 1928 com blindagem pesada. O carro recebeu 3.000 libras de chapas de aço e janelas à prova de balas, transformando-o essencialmente em um tanque sobre rodas. E como se isso não bastasse, o veículo ainda possuía modificações dignas de um filme de espionagem. Furos estrategicamente cortados na parte interna traseira permitiam que Capone e seus capangas evitassem ataques sem precisar sair da proteção do carro. Jogar golfe com o chefe é uma tradição americana antiga, e os mafiosos não fugiam à regra. Capone e seus homens adoravam jogar, embora o que realmente apreciassem fosse a chance de fazer apostas absurdas e beber enquanto jogavam. Eles costumavam levar armas escondidas em suas bolsas de golfe, pois nos anos 20, um tiroteio podia acontecer a qualquer momento. Em uma partida de golfe em setembro de 1928, Capone estava acompanhado de outros notórios mafiosos. Durante um jogo, ao procurar um taco específico, Capone acidentalmente puxou um revólver e disparou um tiro em si mesmo. Ele foi levado às pressas para o hospital de Margaret, registrado sob o nome falso de Gary, tanto para evitar atenção quanto para esconder sua atrapalhada. Capone gastava dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele investia em ternos sofisticados, joias caras, carros de última geração e tudo o que o luxo podia oferecer. No entanto, apesar dos gastos extravagantes, sua fortuna parecia inesgotável. Como um dos chefes mais influentes do crime em Chicago, Capone controlava extorsões, jogos ilícitos, prostituição, contrabando e praticamente qualquer vício imaginável. Estima-se que seus negócios rendiam cerca de $100 milhões por ano na década de 1920. Ajustando esse valor para os padrões atuais, essa fortuna equivaleria a mais de $1,3 bilhões. Sim, bilhões com B. Se existisse um Elon Musk do crime, Al Capone certamente se qualificaria para o título. Para manter seu domínio sobre o crime organizado, Capone seguia uma regra simples: eliminar qualquer um que ousasse se colocar em seu caminho. Ele comandava a cidade com punho de ferro, usando intimidações, suborno e, quando necessário, violência extrema para garantir que seu império permanecesse intacto. Não importava se você era um cliente ou um concorrente, se você mexesse com um Big Fellow, sua permanência nesse mundo não duraria muito. Claro, com tantos inimigos era inevitável que surgissem perguntas, mas Al Capone tinha uma solução para isso. Para manter seus homens fora da prisão e protegidos de processos, ele colocou um número sem precedentes de polícias e políticos, advogados e juízes em suas folhas de pagamento. Todos os anos, gastava milhões em subornos para garantir que o estabelecimento estivesse ao seu lado e fora do seu caminho.